Vamos mergulhar numa história fascinante sobre o veneno de uma aranha e a busca de cientistas para transformar uma toxina mortal numa arma inteligente contra as superbactérias. É um exemplo incrível de como a ciência está basicamente hackeando a natureza para salvar vidas. Para a gente começar, vamos direto ao tamanho do problema. Esse número aí na tela, 10 milhões. Essa é a projeção de mortes por ano causadas por bactérias resistentes a antibióticos até 2050. Sabe o que isso significa? É mais gente do que morre de câncer hoje. É uma crise de saúde global que está vindo aí de forma bem silenciosa. Pois é, o que acontece é que as nossas melhores armas contra infecções bacterianas, os antibióticos que a gente conhece, estão perdendo a batalha. E isso está forçando os cientistas a procurar soluções em lugares que a gente nem imaginaria, como, por exemplo, no veneno de animais. E todo esse cenário tem um nome: a crise das superbactérias. É essa ameaça gigantesca que está motivando todo um campo de pesquisa a correr contra o tempo para achar novas formas de lutar contra esses micro-organismos. E no centro dessa busca toda, a gente encontra os heróis da nossa história, os peptídeos antimicrobianos, ou EMPs. Pensa neles como se fossem as armas biológicas da própria natureza. São moléculas que conseguem matar bactérias e de um jeito bem direto. Elas literalmente fazem furos na membrana das células das bactérias. Aí tudo vaza e elas morrem. Simples e brutal. Agora, vamos focar em uma dessas armas secretas, que vem de um lugar bem específico, o veneno da aranha-lobo, a Lycosa erythrognatha, que por sinal a gente encontra aqui no Brasil. Então, conheçam o Litex-IE. Esse peptídeo é um verdadeiro exterminador de bactérias. Ele é super potente e o que chamam de amplo espectro significa que ele ataca vários tipos diferentes de bactérias. Uma arma muito, muito promissora. Mas, como em toda boa história, tem um conflito. A potência toda desse peptídeo vem com um problemão junto. Ele é tipo uma espada de dois gumes. E essa citação da pesquisa original resume o dilema perfeitamente. Basicamente, o que ela diz é que muitas dessas moléculas, incluindo a nossa, não são tóxicas só para as bactérias, elas também são tóxicas para as nossas próprias células. É a tal da citotoxicidade. Então, o ponto crucial é este aqui. A molécula original mata bactérias? Sim, e muito bem. Isso é ótimo. Mas ela também destrói as nossas células? Sim, com a mesma eficiência. E isso, claro, é péssimo. O grande desafio dos cientistas era como é que a gente mantém o poder da arma, mas tira o perigo. E aqui entra a sacada genial dos pesquisadores. Eles tiveram a ideia de criar uma espécie de capa de invisibilidade química para o peptídeo, uma forma de, ao mesmo tempo, proteger ele e proteger as nossas células. O nome dessa técnica é PEGylação. Parece complicado, mas a ideia é simples. É um processo químico que gruda uma longa cadeia de um polímero, o tal do PEG, na molécula. Essa cadeia funciona como um escudo flexível, ou uma capa mesmo, que torna o peptídeo menos visível para o nosso corpo. Essa imagem ilustra direitinho a reação. Os cientistas pegaram o peptídeo original da aranha, o LiteXYB, e ligaram essa cadeia de PEG nele. O resultado é uma molécula totalmente nova, a LiteXYB-PEG. É a nossa arma original, só que agora usando uma armadura. Ok, mas a grande pergunta continuava no ar. Essa capa ia mesmo deixar a arma mais segura sem inutilizar ela? Afinal, não adianta nada ter um escudo se ele impede a espada de cortar, certo? Era hora de testar a nova criação. E agora vamos para os resultados, o placar final dessa batalha de engenharia molecular. E olha, a comparação é impressionante. O peptídeo original era super potente, mas muito tóxico e se desfazia no corpo em umas 6 horas. Já a versão modificada com a capa ficou um pouquinho menos potente, mas se tornou mais de 10 vezes menos tóxica e, o mais incrível, ficou estável por mais de 24 horas. A troca valeu muito a pena. Esse gráfico mostra o salto na pontaria da molécula. A original tinha baixa seletividade, ou seja, atacava tudo. A versão modificada, por outro lado, ficou muito melhor em mirar só nas bactérias e ignorar as células humanas. Ela virou um míssil teleguiado. E um ponto-chave: a modificação não quebrou a arma. Esses modelos 3D mostram que a estrutura principal do peptídeo, esse formato de hélice que é essencial para ele funcionar, continuou intacta mesmo depois de adicionar a capa de PEG. Mas o resultado que foi realmente de cair o queixo, aquele que muda o jogo para criar novos remédios, foi a nova durabilidade dele.
E essas imagens aqui não deixam nenhuma dúvida. Na esquerda, o peptídeo original é exposto a enzimas digestivas e, em 6 horas, já era, foi destruído. Na direita, o peptídeo com escudo de PEG continua ali, inteirinho, mesmo depois de 24 horas. É essa a diferença entre um remédio que some no corpo e um que pode de fato tratar uma infecção. Tá, então o que tudo isso significa para o futuro da medicina? Qual é a grande lição que a gente tira daqui? Essa pesquisa, na verdade, nos dá uma espécie de receita, um roteiro para desenvolver novos medicamentos. Primeiro, encontre uma arma poderosa na natureza. Segundo, isole a molécula que faz o trabalho. Terceiro, identifique os pontos fracos dela, como a toxicidade. E, por último, use a engenharia para criar uma versão mais inteligente e segura. Em resumo, o que a gente aprende é que a natureza, até nas suas partes mais perigosas como o veneno, é uma fonte incrível de novos remédios. E que hoje, com a tecnologia, a gente consegue redesenhar essas moléculas para torná-las mais seguras e eficazes. Isso é um passo gigantesco na nossa luta contra as superbactérias. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Se o veneno de uma aranha pode ser transformado num medicamento inteligente, que outros segredos a natureza ainda esconde por aí, só esperando para a gente descobrir? A resposta, bom, pode estar em qualquer lugar.